Você já teve vergonha de colocar um biquíni ou aproveitar o verão porque você não se encaixa no corpo padrão? É como se fosse um remedinho mesmo, coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Eu sei que a internet agrava muito isso. Camila, então não pode emagrecer? Então não pode se cuidar? Foram viajar e, tipo, não conseguia sair do quarto do hotel com biquíni. E aí que eu experimentei os biquínis hot pants e assim, eu amei. Ele colocou um cropped? Como assim colocou um cropped? Oi, gente, sejam bem-vindas a um quadro novo aqui no canal que é Pílulas de Autoestima, que vão ser vídeos curtinhos falando sobre determinados assuntos importantes para nossa autoestima. E por que eu escolhi esse nome Pílulas da Autoestima? Porque eu acredito que cuidar da autoestima é um pouquinho ali a cada dia, não é uma coisa constante. Então é como se fosse um remedinho mesmo, coisas que você tem que fazer no seu dia a dia e ações. Você tem que mudar às vezes alguma chavinha na sua cabeça para você poder se sentir melhor, né? Para você poder se enxergar de uma maneira com menos cobranças. Não vai ser via de regra toda vez eu me arrumar e bater papo com vocês, mas hoje, como eu tenho que me arrumar e quero gravar esse vídeo pra vocês, então eu vou aproveitar e unir as duas coisas, tá? Vocês viram aí que eu tirei férias, né, e durante as minhas férias acabaram surgindo algumas questões no meu Instagram, justamente porque eu comecei a postar algumas fotos de biquíni. Inclusive, eu cheguei a comentar com vocês isso lá no Instagram também, né? Como que você consegue postar fotos de biquíni e se sentir à vontade? E a minha resposta foi a seguinte: eu esperei muito pelas minhas férias, gente. Muito, muito mesmo. Eu tava assim, exausta. Tava realmente precisando muito descansar. E não ia ser isso, né? Estar com o corpo de verão, o famoso corpo de verão. É aquele corpo padrão, né? Que se você não tá se encaixando ali nele, você não pode usar o seu biquíni, você não pode aproveitar o seu verão. Então isso não passa pela minha cabeça, não mais. Já passou um dia, inclusive eu era muito mais magra e eu tinha complexo com o meu corpo, eu não conseguia aproveitar o verão. Eu ficava me escondendo, ficava colocando a mão na barriga, sabe? Porque não é a questão do corpo, é a questão da sua cabeça, como você encara essa situação toda. Então não entra na minha cabeça você não aproveitar o verão, não aproveitar a sua viagem que você planejou com tanto carinho. Às vezes é tão difícil, né? Você tirar ali seu orçamento pra você conseguir viajar e chegar lá você ficar se comparando com outros corpos e não aproveitar. Isso realmente hoje em dia não entra na minha cabeça. Aquele momento é muito mais valioso, sabe? E a gente costuma falar muito, né, em aproveitar, em ser grato e tal, e na real às vezes a gente não coloca muito na prática isso. E vai deixando de viver momentos por ficar com isso na cabeça, essas cobranças, né, de que tem que emagrecer, que tem que ter o corpo isso, tem que ter o corpo aquilo, que não pode ter celulite, que... Sabe? Não faz sentido você deixar de aproveitar o agora com o corpo que você tem hoje. O corpo de verão é o corpo que você tá com ele agora, no verão. Hey, now you know you have to decide and you gotta tell me what's on your mind. Wait a while, you gotta take a deep. Eu sei que a internet agrava muito isso. Esse padrão, né, vem de muitos anos atrás, vem de muito tempo, sempre existiu ali com as modelos, mas hoje em dia a internet, ela prega muito isso, né, e as pessoas, e eu acho que isso, à medida que você vai amadurecendo, você vai enxergando com outros olhos, mas as mulheres acabam se comparando muito, né, e vendo que se você não se encaixa ali, você não pode aproveitar também, o que é uma grande mentira. E isso, gente, nada tem a ver com, Camila, então não pode emagrecer, então não pode se cuidar? Não é nada disso. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha consciência de que você está fazendo isso por você, e não por querer se encaixar em um padrão. O autocuidado é, pra mim, um dos principais pilares ali que te ajuda a manter a autoestima, porque se cuidar, né, gente, o seu corpo é a sua casa. Então se cuidar, isso nada tem a ver com somente emagrecer com peso, não. Mas você ter aquele momento ali pra você se cuidar. Por exemplo, agora eu tô fazendo a minha maquiagem do dia aqui, super básica, nem usei base, só usei corretivo. Não deixa de ser um momento de autocuidado, sabe? Por quê? Porque eu me sinto bem, eu gosto de me olhar no espelho maquiada ali todos os dias. Às vezes a gente dá uma chinelada, às vezes a gente dá uma chinelada, mas tá tudo certo, né? Então, não
te impede de querer emagrecer, de querer procurar principalmente uma ajuda profissional, né? Não ficar indo aí em Instagrams de dietas malucas. Nada te impede, entendeu? De você cuidar do seu corpo. O que você quiser, tiver vontade de fazer, você tem que fazer, né? Mas por você. E não por outras pessoas te olharem, e não pelo julgamento de outras pessoas. E quando eu vi, né, que muitas de vocês falaram assim, nossa, eu não consigo tirar uma foto assim, nossa, eu não consigo usar um biquíni assim. Cara, não faz sentido você deixar de aproveitar o seu momento, né, por conta disso, que é uma coisa que é muito séria pra algumas mulheres. Muitas mulheres realmente se prendem a isso, sabe? Eu recebi depoimentos de pessoas falando que foram viajar e, tipo, não conseguia sair do quarto do hotel com biquíni, não conseguia aproveitar, sabe? E é uma coisa, assim, muito triste mesmo, porque essa cobrança, ela faz com que nós deixamos passar esses momentos que são momentos raros e únicos na nossa vida. Então, quando eu comecei a receber esses depoimentos, eu comecei realmente a pensar assim, cara, agora me deu vontade de postar muita foto e falar muito sobre isso, pra incentivar essas mulheres, né, a se cobrarem menos e aproveitar o verão com o corpo que você tem no verão. A única coisa que eu fiz é que eu ganhei peso, né, nesses últimos anos aí depois da pandemia, e eu não estava me sentindo bem com os biquínis que eu tinha em casa. Eles já estavam pequenos, assim, não estava me sentindo bem. Então a única coisa que eu fiz foi realmente ir atrás de uma roupa que eu estivesse me sentindo bem, porque eu acho que isso é essencial, gente, é essencial mesmo, pra você se sentir confortável. E aí que eu experimentei os biquínis hot pants e assim, eu amei. I see it in your eyes. Então, o meu principal objetivo com esse vídeo é falar pra você, olhar mais pra você e ligar menos pra opinião das outras pessoas. Porque as pessoas sempre vão falar, sempre vão comentar, isso é da humanidade, assim, sabe? Por exemplo, essa semana eu escutei uma conversa, assim, de uma mulher falando de outra mulher, que ela tava acima do peso, a outra mulher tava acima do peso e colocou um cropped. Como assim colocou um cropped? E aí eu fiquei pensando, assim, que ela comentar sobre isso não vai mudar nada na vida da outra mulher, porque a outra mulher não tá nem sabendo, né? Não comentou na cara, é óbvio, essas coisas as mulheres nunca falam na cara umas das outras, né? As pessoas no geral. E isso é mais um problema dela do que com a mulher que usou o cropped, que com certeza já não é uma questão pra ela usar o cropped, ela já tá decidida com isso, já tá resolvida com isso. Mas o problema tá em quem comentou, em quem acha isso errado. Ela falou, nossa, achei muito sem noção. Gente, sem noção é você comentar sobre o corpo das outras mulheres, é você comparar, é você apontar, faça isso, não faça aquilo, gorda não pode usar isso, gorda não pode usar aquilo, porque você é baixa, você não pode usar isso, alta não pode usar salto. Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa não cabe mais hoje em dia, gente, não cabe mais hoje em dia. Nós estamos vivendo uma era onde cada uma tem que saber, tem que tomar a decisão e fazer as suas próprias escolhas. E não medir isso pela régua dos outros, né? Pela régua do padrão. Então, se permita mais. Se você acha bonito aquilo e você quer usar, mas você tem vergonha porque não é padrão, se permita mais, né? Você tem que ir trabalhando isso e com certeza procurar ajuda também, né? Fazer terapia, psicólogo, tudo mais. Se isso é uma grande questão pra você, você tem que trabalhar isso em você, porque, gente, a vida é muito curta, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, se a gente ainda vai estar viva. Então, deixar de viver esses momentos por medo do julgamento das outras pessoas é um grande problema. E eu vejo que isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa que acomete muitas mulheres, porque eu recebo muitos comentários sobre isso. Ontem mesmo eu recebi sobre body, eu tava usando body de renda, eu não consigo usar porque marca, porque mostra, porque isso, porque aquilo. Eu também não consegui usar, até começar a usar. Né? Quando eu me permiti experimentar, me olhei no espelho e falei, nossa, gostei. E isso é importante, eu gostar. Isso é importante, você gostar. Se você tá se sentindo bem, a sua postura muda, né? E as pessoas começam a te respeitar mais por isso. E é isso, gente. Esse foi o nosso papo, então, hoje da Pílulas de Autoestima. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse quadro. E deixem temas também pra eu trazer temas e a gente debater nos próximos vídeos, tá? Deixem o like de vocês, que é muito importante. Envie esse vídeo pra uma amiga. Sabe aquela amiga que tem essa noia de não usar biquíni, de não usar isso, de não usar aquilo, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela é gorda, porque ela é magra. Envia pra ela, né? Quem sabe vai ajudar ela a parar pra refletir um pouquinho sobre esse assunto. E já convida ela, e você também que não é inscrita no canal, a vir se juntar à nossa comunidade de mulheres aqui no YouTube. Bora começar o ano juntas. Grande beijo, até o próximo.